Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Colocado para Descansar. O texto de Marcos, capítulo 15, versos 42 a 47, serve como base para o nosso estudo hoje, que vai dizer: Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro do destacado sinédrio, que também esperava pelo reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ver que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, vieram aonde ele fora colocado. Esse texto aqui realmente é muito interessante. Depois da morte de Cristo Jesus, aconteceram várias situações bastante tocantes espiritualmente falando e ao mesmo tempo extremamente importantes em termos históricos, até para comprovar posteriormente a ressurreição de Jesus. José de Arimateia vai aparecer uma única vez no Evangelho de Marcos e é nesse contexto que ele aparece. Logo depois da morte de Jesus, ele é introduzido no contexto da narrativa, mencionando-se que ele era membro do destacado sinédrio e ele, de forma corajosa, esperando também pelo reino de Deus, o que significa que ele também era um apoiador do ministério de Jesus e que, com certeza, a semelhança de Nicodemos, porque Nicodemos vai ser apresentado no contexto dos evangelhos também como estando junto com José de Arimateia, eles vão até Pilatos, de forma ousada, para solicitar o corpo para um sepultamento. Essa informação é uma informação extremamente importante, porque são pouquíssimos os casos de corpos de indivíduos que foram crucificados que acabaram sendo preservados, foram encontrados depois dentro de algum tipo de sepulcro. Por quê? Porque quando o indivíduo era crucificado, seu corpo ficava pendendo na cruz, às vezes por semanas, até que entrasse em decomposição, as aves do céu devoravam, e finalmente eles arrancavam os restos mortais e jogavam numa espécie de lixão que havia, no caso de Jerusalém, próximo do Vale do Cedrão. O que nos mostra isso aqui é interessante porque o texto vai mencionar que Jesus recebeu, sim, um sepultamento. Foi num túmulo escavado na rocha e, ao mesmo tempo, o seu corpo foi envolvido numa mortalha. Tudo isso foi mencionado por Marcos aqui no contexto do Evangelho. Porque José de Arimateia, usando a influência que ele tinha e o acesso que ele tinha a Pilatos, ele vai até Pilatos de forma ousada e vai solicitar o corpo. Pilatos, quando ouve falar a respeito da morte de Jesus, ele fica extremamente perturbado. Normalmente, o processo de morte por crucificação, ele demorava de 4 a 7, 8 dias, dependendo do aspecto físico do indivíduo. Era uma morte extremamente lenta, o indivíduo agonizava durante dias. Como? Numa questão de horas, que Jesus havia sido crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde ele morreu. Isso aqui é um elemento muito interessante, porque também vai cumprir a profecia, porque às 9 da manhã era sacrificado um cordeiro no templo, e às 3 da tarde outro cordeiro também era sacrificado. Então Jesus vai ser crucificado quando um cordeiro foi morto no templo, e quando ele vai morrer às 3 da tarde, houve um terremoto e o cordeiro que deveria ser sacrificado escapou, porque o verdadeiro cordeiro tinha morrido lá no Calvário. Isso é um aspecto realmente interessante, que vai chamar aqui a atenção. Você percebe aqui quanto o cumprimento profético e ao mesmo tempo histórico está acontecendo, está tendo lugar. Então, o corpo de Jesus vai ser colocado na sepultura. E um detalhe aqui é interessante. A verificação por Pilatos com o centurião, isso aqui é uma coisa que realmente vai endossar a própria veracidade da ressurreição. Os romanos, se tem uma coisa que eles sabiam fazer bem, era executar os seus prisioneiros. Então, logo depois que vem agora o pedido de José de Arimateia, o Pilatos vai confirmar. O indivíduo morreu mesmo? E o centurião responsável vai dizer, eu estava lá, eu vi. Inclusive, depois que ele expirou na cruz,
uma lança ainda foi introduzida do seu lado e saiu água e sangue. O sangue havia coagulado, o que significa que o seu coração tinha se partido por causa do sofrimento. Então, você percebe todos esses detalhes no contexto do texto. O texto está deixando claro, ele morreu mesmo. Houve testemunhas com gabarito para poder atestar que ele realmente estava morto. Entretanto, um outro detalhe que vai ser aqui mencionado é que no contexto da crucificação são apresentadas algumas mulheres. O texto de Marcos vai notar que, além de José de Arimateia, duas mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de José, elas estavam lá. É bem verdade que essas duas mulheres, juntamente com Salomé, estavam lá na cruz, na região do Calvário, quando Cristo Jesus teria expirado. Elas estavam assistindo esse momento. Por que elas são mencionadas agora, estando presentes quando o seu corpo foi colocado no sepulcro? Por quê? Porque são essas mesmas mulheres que no domingo de manhã vão se dirigir para o sepulcro para terminar o processo de embalsamar o corpo de Jesus. E vão ser testemunhas da ressurreição. Então, o que Marcos está dizendo para a gente é o seguinte: essas mulheres foram testemunhas da morte dele. Elas estavam lá quando José de Arimateia trouxe o corpo, ajudaram a colocar o corpo no sepulcro, viram a pedra sendo rolada para frente do sepulcro. Então elas foram testemunhas da morte de Jesus. Quando elas estavam lá no Calvário, quando o corpo foi colocado na sepultura, elas testemunharam, ele morreu mesmo. Mas por isso, no momento da ressurreição, elas são novamente mencionadas porque, assim como elas foram testemunhas da morte, elas foram testemunhas também da ressurreição. Isso é, sem sombra de dúvida, um elemento que tem que fazer com que nós percebamos que tudo foi devidamente comprovado. Haviam testemunhas verídicas, testemunhas com fundamento da morte e ao mesmo tempo da ressurreição de Jesus. Isso tem que fazer de alguma forma com que o nosso coração seja voltado para esse momento. Cristo Jesus na sepultura, sendo ali enterrado, representa você e a mim, que devemos também morrer para o pecado e nascer para uma nova vida em Jesus. A morte de Jesus representa a vida para você e para mim. Porque ele morreu, eu e você podemos viver em novidade de vida. Pense nisso enquanto você ora comigo. Obrigado, Pai, porque a Bíblia nos mostra de forma clara que Jesus realmente morreu, mas também que ele ressuscitou dos mortos. E isso nos traz esperança. Nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a viver essa mesma esperança. Colocamos diante do Senhor também cada pedido, cada necessidade que temos, esperando que o Senhor responda a cada um de nós de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?